Olá, meus irmãos, graça e paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Está gostando da série? Eu estou gostando muito. Vou te dizer que toda vez que eu estudo para falar sobre essas verdades, que eu preparo o material e que eu começo a falar com você aqui, isso me anima porque eu me lembro, isso vai ficando cada vez mais firme no meu coração e eu vou cada vez mais me movendo por essa realidade. Você tem que se mover por aquilo que você é em Cristo Jesus. Tá bom? Não adianta mais você ficar olhando para a sua vida sem a ótica da obra da cruz. A humanidade se divide em antes e depois de Cristo, não é verdade? A tua vida também se divide em antes e depois de Cristo. Então esquece tudo que ficou para trás e começa a viver agora a sua nova natureza, a sua nova vida, é tudo isso que a gente está falando. Né? Que essa obra ela trouxe para nós benefícios e alguns deles a gente está falando aqui. A gente já falou que a obra da cruz ela é o quê? A certeza do amor de Deus pelas nossas vidas, por toda a humanidade. A gente já falou que a obra da cruz é uma obra libertadora. Jesus operou uma libertação. Ele pagou a nossa dívida e nós fomos libertos. Na verdade, a gente falou aqui nos últimos vídeos que a nossa natureza foi mudada. Somos uma nova criatura. Sabe, fomos recriados. A nossa condição espiritual mudou. Éramos escravos, agora somos filhos. Já não somos escravos do medo, como diz o louvor. Sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E é assim mesmo, né? Que tem que ser. Porque agora nós temos a natureza de Deus e nós somos filhos. Tá bom? E qual é o outro benefício que eu quero falar? Já o quarto benefício, né? Nessa série de mensagens, o penúltimo. A obra da cruz foi uma obra que restaurou a nossa autoridade. É uma obra de restauração de autoridade. O que você precisa entender? Que Deus ele criou todas as coisas, tudo que existe, pela palavra do seu poder e criou o homem. E quando ele criou o homem, ele deu ao homem uma autoridade. Autoridade tem outra palavra para autoridade também, que é poder. Então, Deus deu poder ao homem para governar. Lá no livro de Gênesis você vai ver isso, né? Criou Deus o homem e disse, governai, multiplicai, dominai a terra, sujeitai, está lá no capítulo 2 de Gênesis. Na verdade, se você der lá, você vai entender. E o homem tinha posse dessa autoridade para governar todas as coisas. Porém, quando o homem peca, né, o homem perde essa autoridade. Sabia disso? O homem entrega essa autoridade. Tem uma série aqui no nosso canal que a gente fala só sobre isso também. Tá? A autoridade. Pode procurar lá que tem uma série falando só sobre essa questão da autoridade. Mais uma vez eu vou te dizer que a gente vai botar o link aqui na descrição do vídeo. Você vai entender melhor toda essa questão que eu estou te falando. Tá? Então, a nossa autoridade em Cristo ela foi restaurada, porque a gente perdeu essa autoridade e perdeu para o inferno. Quando a gente obedece o inferno, a gente perde a autoridade de Deus, porque a gente perde uma posição que Deus tinha nos dado, uma posição de domínio, né? E Satanás ele assume essa posição, a ponto dele tomar posse da autoridade que era do homem. Né? Ele toma posse mesmo, ele se torna o príncipe deste século, o governador deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, tanto é que na tentação de Jesus em Lucas 4, né, quando ele chega ali para tentar o Senhor Jesus no deserto, ele começa a falar algumas coisas, olha, eu vou te mostrar aqui, transforma a pedra em pão e tal, Jesus, não, nem só de pão viverá o homem e tal, lança-te daqui abaixo, não tentarás o Senhor teu Deus, e aí em determinado momento ele leva para o pináculo do templo, a Bíblia diz que ele mostra todos os reinos do mundo, e ele diz o seguinte, né? Ó, eu tenho autoridade sobre tudo. Isso aqui eu vou te mostrar aqui. Olha aqui o texto, Lucas 6, Lucas 4, versículo 6, vai entrar aqui, tá demorando um pouquinho, pronto. E ele diz, eu lhe darei toda a autoridade sobre ele, está falando dos reinos do mundo, e todo o seu esplendor, né? Porque me foram dados e eu posso dá-los a quem quiser. Então, o que Satanás está falando aqui para Jesus? Eu recebi autoridade sobre os reinos do mundo. E ele recebeu de quem, queridos? Recebeu das mãos de Adão, quando Adão pecou. Né? Então, Cristo Jesus, né, ele resgatou essa autoridade. Porque se Adão perdeu a autoridade sobre os reinos do mundo e sobre a terra, quando ele desobedece, Cristo ele resgata essa autoridade quando ele obedece até a morte. Eu vou falar disso no próximo vídeo. Então, você precisa entender. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós temos autoridade em Cristo para dominar sobre todas as coisas criadas. A realidade é essa. O governo, o domínio está com Cristo, está com a igreja. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. A cabeça dá o comando e o corpo executa. Não é assim que a gente vive?
Então, com a igreja é a mesma coisa. Cristo, como cabeça, ele dá um comando e nós, como igreja, temos autoridade para executar esse comando, porque nós estamos nele. Tá bom, queridos? Então, a obra da cruz é uma obra de restauração da autoridade. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre isso. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.